A paz do Senhor, igreja. É, a pergunta que eu quero começar esse vídeo é a seguinte: o pastor, a igreja, o cristão deve ter opinião política? Eu faço essa pergunta porque existe uma onda de cristãos isentões que estão afirmando que a igreja não, ou os pastores não podem se posicionar. E me chama a atenção essa atitude, porque para mim nada mais é do que uma negligência em relação ao nosso mandato cultural, né? No sentido de que nós vamos ver vários textos bíblicos que, como o de Jeremias, capítulo 29, verso 7, que diz assim, ó: procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Nós vemos aqui que Israel estava sofrendo juízo justamente porque não havia se preocupado, né, com a justiça social, com a paz social. Né? O povo, além de idolatrar, havia se corrompido moralmente. E aí Deus permite que a Babilônia venha e leve o povo para o exílio. E Deus fala justamente o seguinte: ó, quando vocês chegarem lá na cidade a qual eu vos desterrei, ore pela paz, ou seja, se importe pela paz, ore pelas autoridades. E alguns, né, têm dito: não, nós só temos que honrar, nós só temos que orar pelas autoridades e nada mais. Eu quero dizer para você, né, que quando nós somos negligentes, né, com a nossa importância em relação às coisas que acontecem ao nosso redor, pessoas que se importam, que muitas vezes têm valores contrários aos nossos, elas vão se importar. Elas vão se importar. Muitas pessoas falam: ah, não, a política está tão corrupta que eu prefiro ficar isento, prefiro não votar. Eu quero dizer que quando você se abstém de votar, quando você não vota, você já está dando o seu voto, seja nulo, seja em branco, para a parte contrária. Nós não podemos ser negligentes em relação às coisas que acontecem ao nosso lado, porque ao passo que eu e você não nos importarmos, uma outra pessoa que se importa vai chegar ao poder, e quando ela impuser, por exemplo, cartilha gay nas escolas, ao invés de ensinar português e matemática, não vai adiantar muito a gente reclamar. Então nós temos que nos posicionar, sim. Nós temos agora, estamos vivendo um tempo em que, por exemplo, há dois candidatos polarizados para a presidência da República, né? Um 100% não nos representa e o outro não é 100% também. É falho, mas se aproxima muito daquilo que nós defendemos. Nós vemos o outro candidato defendendo aí a ideologia de gênero, né? O casamento entre homem e homem e mulher e mulher. E nós vemos um texto lá em Levítico que fala que um homem não se deitará com o outro homem. Nós vemos também em Romanos capítulo 1 dizendo o seguinte, né, que a ira de Deus ela se manifesta do céu contra toda impiedade e torpeza. E nós vemos que alguns tentando, né, afogar a verdade, eles tentam a todo momento não só mudar a glória de Deus em coisas humanas, mas nós vemos que o efeito dessa ação deles é justamente Deus entregar esses homens a eles mesmos para que cometam todo tipo de torpeza nos seus próprios corpos. É uma manifestação da ira de Deus. Nós vemos claramente que Deus ele não apoia
né, o casamento entre homem e homem e mulher. Deus pode até continuar o amando, mas não compactua com essas práticas. O outro candidato, ele defende o aborto. Ele mesmo, né, já, segundo o vídeo que circula nas redes sociais de sua ex-mulher, já quis matar o seu próprio filho. Já pensou, um cara que não tem amor ao próprio filho vai ter amor ao seu? Nós vemos que a esquerda, ela propaga, né, um Estado grande, a princípio para comprar aqueles menos instruídos, né, com cesta básica, políticas sociais, para fazer com que as pessoas votem nela em troco de um pão com mortadela. Vemos que dentro tanto das escolas de ensino fundamental quanto das faculdades, antigamente as pessoas iam para aprender alguma profissão, né, português, matemática, física, mas hoje o que se vê é a doutrinação do marxismo cultural dentro das escolas. Isso é inadmissível. Vemos, né, que a esquerda, ela defende a perseguição aos contrários. Temos visto aí nos últimos dias a censura a textos e vídeos da Brasil Paralelo, da Jovem Pan e várias outras pessoas que têm pensamentos contrários, ou seja, eles pregam a democracia e o respeito à opinião contrária, quando na verdade eles combatem aqueles que querem expressar suas opiniões, ou seja, acusam os outros daquilo que eles mesmos são. Nós vemos que a esquerda, ela tenta se promover em cima da divisão de classe, né? Preto, branco, pobre, rico, assim, hétero, não hétero. E na verdade nós temos que entender que o que está em jogo é o seguinte: a unidade nacional do território brasileiro, é a paz social. Não existe guerra, né, entre rico e pobre, entre, né, negros e pardos, não existe isso. Temos que entender que nós somos todos brasileiros, somos uma nação que tem um território, que tem leis todas fundamentadas nos princípios judaico-cristãos. E agora nós vemos toda, né, uma ação da esquerda tentando quebrar esses princípios de uma hora para outra. Nós não podemos aceitar essas coisas. Vemos também a perseguição a pastores e igrejas, a padres, né? O candidato da esquerda falando aí que não precisa de padre nem de pastor. Mas ao passo, por outro lado, apoia outros meios religiosos que vão contra a palavra de Deus, né? Nós vemos que o candidato da esquerda, ele apoia a legalização de drogas, quer legalizar as drogas. Esses dias mesmo, né, fez uma visita no morro, no Complexo do Alemão, e nós sabemos que lá só sobe quem tem algum tipo de acordo com o traficante. Onde já se viu um candidato a presidente da República fazer uma passeata com traficantes armados. É uma grande hipocrisia, porque ele mesmo fala que é contra a arma, né? Então os candidatos dele, os traficantes, podem usar a arma, e os cidadãos de bem, pais de família, a polícia não pode. Nós não podemos apoiar esse tipo de coisa. Nós vemos que o outro candidato, ele prega, né, invasão de terra, ele prega a violência no campo. E eu quero dizer, você que é cristão e você vota num candidato como esse, você está abrindo brecha nas regiões celestiais para que nuvens de demônios atuem na sua família. É uma brecha grande que se abre. Entenda que, por exemplo, as outras eleições foram eleições onde havia, né, uma discussão horizontal. E hoje a luta, a guerra é espiritual, porque envolveu a igreja, envolve pastores, envolve a palavra. Nós não podemos aceitar esse tipo de conduta. Nós não podemos aceitar a legalização das drogas.
Nós não podemos aceitar, né, um candidato no poder que persiga a igreja e os princípios aos quais nós votamos. Por isso é que nós votamos no Bolsonaro. Servo de Deus, né, cristão, vota em quem defende e se aproxima dos nossos valores. Nós não podemos fazer como muitos crentes negligentes que acham que já estão morando no céu aí, que não precisa mais comer e nem beber. Eu quero falar que nós devemos nos posicionar, porque se nós não posicionarmos, amanhã pode chegar alguém que vai querer, né, implantar uma disciplina como o casamento gay. Né? Nós já vemos a esquerda lutando há algum tempo para tirar crucifixos, né, para impedir que brasileiros utilizem aquilo que nós temos, que é a bandeira, que nenhum outro presidente deu atenção, mas que agora entra um presidente que dá atenção, eles estão querendo barrar, né? Então nós não podemos apoiar esse tipo de coisa. Jesus não apoia esse tipo de coisa, a palavra não apoia, e nós devemos nos posicionar em massa nesse segundo turno. Então, um abraço a você que me ouviu até agora. Eu espero que você, como cristão, vote como cristão, entendeu? E apoie ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Um grande abraço e fica na paz.